Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião. Não há de ver que estamos de volta, rapaz, e com muita satisfação, terça-feira, 25 de maio de 2021. Como vai? Vai bem? Eu estou aqui na expectativa de que você esteja bem e, mais do que isso, de que você continue bem, estar bem, continuar bem em tempos pandêmicos é uma grande coisa, é uma bênção, não é? Deus seja louvado, então. Olha, o Opinião está começando agora, nessa terça-feira. Hoje vamos conversar sobre o direito do consumidor, vamos conversar sobre, enfim, o PROCON propriamente dito, que é o órgão ao qual as pessoas, quando o negócio aperta mesmo, tem que dar uma reverberada, tem que reclamar. Busca quem? Busca o PROCON. Um dos caminhos é o PROCON, a outra é a Defensoria Pública e tal, mas o PROCON é disparado o mais procurado. E aí, para isso, está aqui o secretário adjunto do PROCON, que eu estava chamando de superintendente, mas é o Edmundo Tax, que é o secretário adjunto do PROCON, que vai ao longo dessa próxima hora conversar conosco sobre as novidades do PROCON. O PROCON está presente no interior do estado? De que forma? Se está, está de que forma? Essa e outras perguntas ele vai responder já já. Antes, porém, o cumprimento Lourenberg Alves. Boa noite, caríssimo. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. A quem nos assiste também pela TV Pantanal 22, canal 22, ótimo, obrigado pela companhia. E você, se assiste pela internet, pela página no Facebook da TV Pantanal, muito obrigado pela companhia, ou também que nos assiste aí pelo www.gazetadigital.com.br. Uma ótima noite, muito obrigado por estar conosco. Secretário adjunto Edmundo, muito obrigado por estar aqui, por estar conosco mais uma vez, por ter atendido ao nosso insistente convite, né? Eu falo insistente porque a agenda é corrida. Imagina você, um órgão que tem a demanda que tem, que é o PROCON, não é? Então, não tem sossego não. Eu lá, Edmundo, vamos lá. Ele lá cancelou um compromisso lá na maçonaria e está aqui conosco, é muito bom, obrigado por ter vindo. Eu já vou perguntando, rapaz, que a pandemia, ela assola o mundo inteiro, né? Mato Grosso, Cuiabá não é diferente. Aqui no estado, fisicamente, ou, não vou mudar, não fisicamente, mas em termos de abrangência, Mato Grosso tem 141 municípios. Onde está presente o nosso glorioso PROCON? Boa noite. Boa noite, espectador. Boa noite, Paulo Coelho. Boa noite, professor Lourenberg Alves. Uma pergunta interessante e te respondo. O PROCON estadual, ele tem abrangência de todo o estado de Mato Grosso. Nós, enquanto um órgão estadual de proteção e defesa dos direitos dos consumidores, nós atuamos em todo o estado de Mato Grosso. É certo que nós temos um sistema, Paulo, que é um sistema de guarda-chuva. O sistema de defesa do consumidor, ele funciona a partir da Senacom, que é o órgão, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, ligado ao Ministério da Justiça, que fica em Brasília, a quem cabe ditar as diretrizes de política de defesa do consumidor no âmbito nacional. No âmbito estadual, o PROCON estadual desempenha essa função, ditando as políticas públicas de defesa do consumidor no âmbito do estado, com as peculiaridades do estado de Mato Grosso, um estado muito grande, com 141 municípios, e estamos presentes em 51 municípios, mais Cuiabá, que tem também o PROCON aqui da capital. Então, são 51 municípios do interior que são também servidos pelo PROCON estadual. Lembrando, Paulo, que o PROCON ele tem diversas atribuições. Nós temos o setor de reclamações que são feitas pelos consumidores e temos também a parte de fiscalização. Nos PROCONs, nos municípios onde tem os PROCONs municipais, os consumidores são atendidos por essas unidades de PROCON que são instituídas pelas prefeituras municipais. Então, é de responsabilidade de cada gestor, de cada município, ter e fazer uma boa gestão do PROCON municipal. Lembrando que o PROCON estadual,
cabe fomentar em cada um desses municípios a abertura, instalação e manutenção desses PROCONs municipais. No que diz respeito à fiscalização, sabemos que apenas 7 ou no máximo 10 PROCONs municipais têm uma estrutura adequada de fiscalização, razão pela qual o PROCON estadual dá suporte a todos esses outros PROCONs que não têm um sistema de fiscalização em funcionamento, instalados pela Prefeitura Municipal, mas para além desses municípios, desses 51 municípios, o PROCON estadual também desempenha ações de fiscalização que têm abrangência em todo o estado de Mato Grosso. Lorenberg. Antes de mais nada, secretário adjunta, nossa alegria, prazer e honra de tê-lo novamente aqui. É sempre bom. O nosso amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor aqui, até a importância que é o PROCON para todos nós. Eu vou aprofundar um pouco mais essa resposta, trazendo um trecho do seu pronunciamento na hora da posse, no dia da posse, no dia 15 de abril de 2020. Naquela oportunidade, entre aspas, o senhor chegou a dizer o seguinte: é imperioso, é o 4º ou 5º parágrafo daquele texto, é imperioso também que nesse momento evidenciamos esforços para auxiliar nas demandas apresentadas pelos dirigentes de todos os órgãos de defesa do consumidor, instalados nos mais diversos municípios de Mato Grosso, em relação aos quais continuaremos tendo especial atenção. Buscaremos o desenvolvimento de novas ferramentas para a formalização das relações institucionais e o fortalecimento da defesa do consumidor no nosso estado. Fecham aspas. Eu teria 3 perguntas, mas o senhor já respondeu uma delas, então eu só tenho 2 perguntas só. A primeira: em que pé estão, entre aspas, os esforços para auxiliar os órgãos de defesa do consumidor dos municípios? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: quais são as novas ferramentas, entre aspas, estou dizendo entre aspas porque está no seu texto, novas ferramentas para a formalização das relações institucionais e o fortalecimento da defesa do consumidor no Estado? Muito boa pergunta. Ao assumir o PROCON, fiz naquele momento, esse pronunciamento foi do dia 15, assumi no dia 6 de abril, dias antes desse pronunciamento. Fiz um levantamento de em quantos PROCONs, quantos municípios do estado de Mato Grosso eram servidos por PROCONs municipais e levantamos esse número de 51 municípios. Naquela oportunidade, percebi, professor, uma carência muito grande de um sistema de formalização, de interlocução entre o PROCON estadual e os PROCONs e os diversos PROCONs municipais. E como disse na resposta anterior, para aqueles municípios que também não têm um PROCON instalado pela Prefeitura Municipal. Recebi um PROCON onde toda esse diálogo era feito por um WhatsApp. Assumi o PROCON e lá me veio um celular. Eu conheci as coordenadorias e me entregaram um celular. Falou: Edmundo, esse aqui é o grupo de dirigentes, é por ele que nós fazemos a articulação com os PROCONs municipais. E isso me preocupou bastante. Como gerir 51 PROCONs municipais e mais? Como pensar em avançar para os 141 municípios com uma ferramenta de WhatsApp? Foi tudo que eu encontrei, professor. A partir daí, fizemos gestão junto ao governador do estado, que, sensibilizado com essa questão, pediu o desenho de um formato de PROCON que atendesse adequadamente os 141 municípios do estado de Mato Grosso e desse o suporte àqueles municípios que, já tendo um PROCON, também carecem de um diálogo, de um sistema de comunicação mais eficiente com o PROCON estadual. E foi aí que, no dia 5 de novembro de 2020, o governador do estado autorizou o início da transformação digital do PROCON. Essa ferramenta, professor,
ela vai permitir que o PROCON estadual atue nos 141 municípios. Já começou essa digitalização? Sim, já começamos o processo, já foi montado todo o trabalho de levantamento e desenho do formato da plataforma digital do PROCON. Esse documento está hoje na PGE para aprovação e é um convênio que será feito com a MTI, que desenvolverá o software que atenderá o PROCON em todo o estado de Mato Grosso. Digo que será o sistema informatizado de defesa do consumidor mais avançado do Brasil. Conheci diversos sistemas, diversos modelos de atendimento por plataforma web e, sem sombra de dúvidas, a proposta apresentada pela MTI ao PROCON estadual é o que há de mais avançado no Brasil. Temos alguns PROCONs que falam que tem um sistema informatizado, mas é aquele sistema SEI, que é do TRF3, que atende parcialmente a tramitação do processo em primeiro grau. Esse vai ser diferente. Esse sistema é desenhado exclusivamente para o PROCON, com as peculiaridades que requer o PROCON, e será um sistema que será equivalente ao que é o PJE no Judiciário. Nós vamos ter um PJE no PROCON. E aí sim nós vamos conseguir atender os 141 municípios. O consumidor lá de Vila Rica não tem um PROCON municipal. Ele vai acessar a plataforma web, fazer a sua reclamação. O processo é instaurado como se fosse o procedimento físico, um atendimento presencial, mas ele é instaurado de forma eletrônica. A partir daí o processo tem a sua tramitação normal. Caso seja necessária uma audiência de conciliação, Paulo, essa audiência será feita de forma virtual, como é feita hoje já no PROCON. Nós estamos já perto aí de 2.000 audiências de conciliação feitas de forma virtual. Foi um avanço que nós implementamos para atender a peculiaridade da pandemia, a necessidade do distanciamento social. Desde 30 de agosto do ano passado, estamos fazendo todo esse processo por forma virtual. Então, pouca diferença, professor, vai fazer se naquele município existe um PROCON municipal ou se ele vai ser atendido pelo PROCON estadual via plataforma web. Lembrando que hoje nós já temos um atendimento similar, que é feito de forma por planilhas eletrônicas disponibilizadas no site do PROCON. Inclusive, fizemos um experimento disso agora no mês de abril, quando nós suspendemos o atendimento presencial em atendimento ao decreto estadual. Tivemos a oportunidade de experimentar um processo totalmente informatizado. E com essa experiência no mês de abril, já deu para sentir que nós tivemos uma forte demanda de consumidores em PROCONs que não tinham PROCONs municipais, mas também de municípios que, tendo PROCON municipal, optaram por fazer o encaminhamento via WhatsApp, e esses processos estão dando encaminhamento. Olha, funciona, viu? Não adianta começar a pensar, esse negócio que é videoconferência não funciona. Funciona. Eu até arrisco a dizer que é o novo normal. Essa pandemia está forçando uma situação aí, até servindo como experimento, porque daqui a pouco isso vai ser um novo normal. Eu falo que funciona, doutor Edmundo, porque eu tive, agora há pouco, uma audiência por videoconferência, tinha uma conciliadora do PROCON e um representante da concessionária de energia elétrica. Ela lá coordenou todo o trabalho na audiência, deu voz ao consumidor, deu todas sabe, e considerou tudo que o consumidor estava falando. E assim acontece com todos os consumidores que se submetem a uma videoconferência de conciliação, uma audiência de conciliação. Então, eu estou aqui para dizer, como testemunho, né, que funciona, que é essa coisa de que tem que ser presencial. Não tem que ser presencial. E aí eu quero perguntar para o senhor o seguinte. Mais ou menos há uns 15 dias aí, cerca de 100 processos foram julgados, não é? Foram 98 processos foram julgados aí. E aí eu gostaria de saber sobre essa questão dos recursos, né?
Que tempo que está, qual que é a meta do PROCON, se eu tenho alguma novidade nesse aspecto? Porque as pessoas falam, puxa vida, mas vai demorar, esse tempo-resposta é complicado. E foi feito também aí há cerca de 15 dias aí, mais ou menos, o julgamento mais ou menos sem encaminhamento mais ou menos sem processo. Como que o senhor avalia hoje esse sistema de recursos? Paulo, vou fazer um pequeno histórico sobre essa questão da turma recursal. Nós assumimos o PROCON e cuidamos de fazer no ano passado um inventário de todos os processos instaurados no PROCON, aqueles que estão pendentes de finalização e aqueles que estão em tramitação. E os números do PROCON realmente eles são muito grandes, são gigantescos. Nós assumimos o PROCON com um quantitativo aí de 11 mil processos pendentes de finalização desde 2009, num modelo totalmente físico de processo que o atual momento já não comporta mais esse modelo de tramitação. Daí a importância também do processo virtual no PROCON. E estamos julgando atualmente em sede de recurso, lembrando que o processo ele tem duas fases. Primeiro é feito um procedimento de reclamação que tem a tramitação em primeiro grau, com uma decisão final que vai julgar procedente ou improcedente aquela reclamação feita pelo consumidor. Os processos que são julgados por fundamentados, às empresas reclamadas é aplicada uma sanção que, dentre elas, pode ser a multa. E em ocorrendo a multa, esse fornecedor poderá ou não recorrer para a turma recursal. Não são todos os PROCONs, Paulo, que tem a turma recursal, mas o PROCON do Estado de Mato Grosso é um dos PROCONs de vanguarda, inclusive um dos primeiros PROCONs a ter a turma recursal constituída regularmente e, inclusive, com lei que a rege. Esse processo vai para a turma recursal e assumimos no ano de 2020 com recursos pendentes de apreciação de processos que foram instaurados no ano de 2013. Então você veja que nós já estamos em 2021 e julgando o processo de 2013. Determinei uma pauta que permita que em final de 2022 já estejamos julgando os processos de 2021, dessa forma regularizando esses processos que estão atrasados. Com isso, nós pretendemos até dia 12 de dezembro, salvo engano, é a última sessão de turma recursal desse ano, julgarmos 1.058 processos, 1.058 recursos e o restante da pauta atrasada para o ano que vem. Essas multas, esses processos aos que você se refere, já é a segunda sessão, em verdade, desse ano. Nós tivemos uma sessão em abril e uma sessão em maio. Julgamos 99 processos em abril e 98 processos agora em maio. E nos processos julgados em maio foi aplicado o valor de R$ 4.058.000 de multa a 68 fornecedores diferentes. Olha só, é verdade, e a Caroline me passou aqui, eu tenho que ir para o intervalo comercial. Antes, quero só dizer o seguinte, a Caroline me passou aqui que a turma recursal do PROCON, essa que se referiu aqui o doutor Edmundo, julgou 98 processos em segunda instância, em sessão realizada por videoconferência nos dias 12 e 13 passado agora, maio, né? No total, as multas aplicadas somam 4 milhões, e não em 50 mil, 80 mil, R$ 4.080.916,17, para ser mais exato, que é o resultado aí desse trabalho feito pela turma recursal, que, como disse aqui o Edmundo, é vanguarda e está trabalhando. Eu esqueci de falar o nome da conciliadora que estava na videoconferência comigo, na conciliação lá, a doutora Maria Cândida, conhece, né? Doutora Maria Cândida, um abraço para a senhora, viu? Muito obrigado e parabéns pela competência e pelo trabalho aí. O Opinião vai dar um tempinho só para o primeiro break comercial. Você tem alguma pergunta aí sobre direito do consumidor, por exemplo? Esteja à vontade para perguntar para Edmundo Táxi, secretário adjunto do PROCON. Está aí, 99932-2529. Participe conosco, interaja conosco aqui. Você tem vez e voz no Opinião, que dá um tempinho e volta já já.
Pois bem, cá estamos de volta ao vivo no programa Opinião, hoje entrevistando Edmundo Taques, que é o secretário adjunto do PROCON Mato Grosso. Antes de seguirmos com o Edmundo, eu quero destacar aqui o que temos de mais importante nesse momento no www.gazetadigital.com.br. Você sabe que a gente sempre abre falando da pandemia e geralmente as notícias não são boas, aliás, são péssimas, né? Como essa aí que você vê, ó. Mato Grosso tem 31 novas mortes e 9 hospitais com UTIs lotados. A Secretaria de Estado de Saúde notificou 31 novas mortes pela Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas. Dados do boletim epidemiológico divulgado pela pasta nesta terça 25 apontam que o estado tem 9 hospitais com unidades de terapia intensiva, UTIs, para pacientes infectados com o coronavírus 100% lotados. Conforme a Secretaria, Mato Grosso passou a contabilizar, com a atualização, mais de 397.600 contágios pela doença, dos quais, em cerca de 10.700 casos, as vítimas não resistiram. De acordo com a pasta, 87,9% das UTIs estão em uso atualmente, enquanto 41% das enfermarias também estão lotadas. Ambos os leitos apresentaram queda na taxa de ocupação, mas têm apresentado alto ao longo dos últimos dias, das últimas semanas. Aí no Gazeta Digital, que também tem esse outro destaque que você confere aí, vereadores de Cuiabá aprovam plebiscito para a escolha entre BRT e VLT. A Câmara de Cuiabá aprovou em regime de urgência o projeto de decreto legislativo que autoriza a convocação de plebiscito para consultar a população cuiabana sobre qual modal de transporte público deve ser implantado na capital. O VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, ou o BRT, que é o ônibus de trânsito rápido. A proposta foi aprovada na sessão ordinária desta terça, 25, com 17 votos favoráveis e 3 contrários. A matéria tem como autores os vereadores, o vovô, né, que é o Didimo, eu não sei o nome dele, é o vovô do PSB, o Mário Nadaf do PV, o sargento Vidal do Solidariedade, o Rodrigo Arruda do Cidadania e também o presidente da casa, que é o Juca do Guaraná, que esteve conosco aqui ontem e falou inclusive sobre esse assunto. De acordo com a proposta, a Câmara Municipal, aspas, convocará consulta plebiscitária acerca com base no artigo 17, não é? Da Lei Orgânica Municipal, para que a população cuiabana opine sobre qual modal de transporte público a ser aprovado entre a implantação do Bus Rapid Transit, que é o BRT, ou conclusão aí do veículo leve sobre trilhos, conhecido como VLT. Tá aí, portanto, vai dar um quiprocó jurídico isso, hein, Lorenberg? Porque tem vereadores aí que estão dizendo assim que é ilegal, que a Câmara não tem essa competência para fazê-lo. Mas tudo poderia ter sido evitado se houvesse a consulta popular lá pelo governo, lá no começo, ouvido todo mundo, principalmente o povo, né? Aí não precisava disso agora. Agora a Câmara está fazendo algo que está sendo pode ser questionado na Justiça, inclusive, mas se tivesse sido feito lá atrás, não teríamos esse problema, né? Paulo e amigo telespectador, nós vamos ter mais uma etapa da briga entre o governador do estado e o prefeito. Veja, o governador, no final do ano que passou, tomou uma medida que não deveria ser tomada daquela maneira e daquela forma. Eu tenho dúvidas se o prefeito eleito em 2020 fosse uma outra pessoa,
Será que o governador teria tomado aquela atitude naquele momento? Eu tenho muitas dúvidas a respeito disso. Portanto, faltou sensibilidade ao governador para conversar com os mais interessados no assunto, que são exatamente quem? O município de Cuiabá e o município de Várzea Grande. Não fez isso em nenhum momento, em nenhum instante. Ignorou, inclusive, parte dos relatórios vindo daquela Comissão Nacional da Infraestrutura, ignorou parte deles, só pegou uma parte que interessava ao governador do estado e mudou o modal. É uma briga desnecessária, não deveria existir. Eu, particularmente, acho que esse plebiscito está num momento completamente equivocado. Deveria ser lá no começo, em 2009, 2010. 2009 foi aprovado que Cuiabá seria uma subsede da Copa do Mundo. Em 2010, deveríamos ter um plebiscito. Ou as audiências públicas propriamente, não é? Ou seja, a população teria que ter sido ouvida. Com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E eu não tenho dúvida nenhuma de que a imensa maioria da população apoia o VLT. Porque o BRT é algo ultrapassado. Todas as cidades que têm o BRT estão querendo trocar o BRT pelo VLT. Tá aí, portanto, a opinião do Lourenberg Alves. A minha opinião é assim, ó, eu acho que a população tem que ser ouvida. Esse é o ponto principal. Aí, se é BRT, o governo, tecnicamente, está certo, porque ele tem a prerrogativa de tomar a decisão. O que ele fez? Reuniu uma equipe técnica, reconhecida tecnicamente. Essa equipe fez o estudo e apresentou o estudo para o governador. Está aqui, governador, tecnicamente é isso. O Mauro Mendes, que é o governador de Mato Grosso, reuniu a imprensa, inclusive eu estive lá, ele mostrando por A mais B os prós e contras. Pela narrativa, pela explanação do governador, há mais prós do que contras em relação ao BRT. O BRT na comparação direta com o VLT. Por isso, a decisão dele pelo BRT. Mas tem gente esperneando aí, agora a última a espernear é a Câmara, que quer fazer o plebiscito aí. Ou seja, Paulo, nós não vamos ter nem BRT e muito menos VLT. Se tivermos, eu vou estar bem velhinho, talvez eu nem esteja por essas bandas aqui, não é? Mas vamos falar com quem realmente interessa nessa noite aqui, que é o secretário adjunto do PROCON, o Edmundo Taco. Você estava falando, Edmundo, no bloco anterior, você estava falando aí, né, das inovações tecnológicas e tudo mais, e eu citei aqui o exemplo de uma servidora, doutora Maria Cândida, que é o exemplo, na minha avaliação, da presteza, da qualidade do serviço que é fornecido. Então, além da questão tecnológica propriamente, há o ser humano ali, né, que eu acho que é a principal parte que há na prestação do serviço público. Exatamente. E daí a minha felicidade em dirigir um órgão de tamanha importância dentro do estado de Mato Grosso. Quando nós iniciamos a conversa falando de implementações de tecnologias para atender os consumidores no estado inteiro, nós só podemos discutir isso hoje, Paulo, professor, porque nós temos também um quadro de profissionais, tanto na área de fiscalização, quanto na área de conciliação, e bem pontuou o Paulo aí a respeito da conciliadora Maria Cândida, que é uma das 17 conciliadoras do PROCON, todas com a mesma qualificação técnica, a mesma qualidade, carinho no atendimento com o consumidor. Respeito, né? Respeito, sobretudo respeito com o consumidor, mas também não posso deixar de pontuar a questão dos fiscais que atuam aí no estado inteiro com as ações agora na pandemia, com uso de máscara, monitorando aumento de remédios, alimentos, enfim. É uma equipe muito atuante, muito comprometida com o trabalho, com uma altíssima qualificação técnica, como também tem os servidores da área administrativa do PROCON. Lembrando, como eu falei, nós temos no PROCON hoje, em tramitação, aproximadamente
perto de 12 mil processos. E esses 12 mil processos tramitam fisicamente, Paulo. Agora, você imagina o que é você tramitar 12 mil processos fisicamente se você não pudesse contar com uma equipe administrativa de apoio da Coordenadoria de Gestão de Processos e Documentos com a qualidade técnica que também esses profissionais têm. Seria praticamente impossível. Nós temos, em verdade, quase que uma estrutura de um fórum dentro do PROCON. Quem conhece, você teve a oportunidade de conhecer, nós temos cartório, nós temos os conciliadores que decidem, nós temos uma turma recursal que faz o julgamento em segunda instância do PROCON, nós temos os agentes, os fiscais, mas toda essa estrutura, ela envolve a tramitação de processo. Então nós temos, além dos conciliadores, temos fiscais e servidores da área 6 totalmente comprometidos com a defesa do consumidor. As audiências, Paulo, que foram feitas aí, estão sendo feitas por videoconferência, e você teve a oportunidade de participar Conferir, de uma dessas audiências, ela só é viabilizada porque atrás de cada audiência daquela tem um servidor da área meio comprometido com a notificação do fornecedor, notificação do consumidor, preparando o processo da melhor maneira para que ele seja recebido pelo conciliador de defesa do consumidor para dar toda a segurança e atenção no momento da realização da audiência. Então, realmente, a qualidade técnica dos profissionais de defesa do consumidor do PROCON estadual, eu tenho certeza que estão entre os melhores do Brasil, não tenho dúvida disso. Conheço diversos PROCONs no Brasil e não conheço PROCON que tenha a quantidade de servidores estáveis, de carreira, tanto na área de conciliação como de fiscalização, como tem o PROCON do Estado de Mato Grosso. E isso, somado a essa notícia que eu dou aqui, da transformação digital do PROCON, já autorizado pelo governador do Estado, sem sombra de dúvidas, teremos o melhor PROCON do Brasil. Secretário. Tá certo. Eu quero só mandar um abraço para a Dayara Figueiredo, que está nos assistindo, mandou aí, eu falei que vou mandar um alô para ela, que está assistindo lá, acompanhando, está gostando inclusive aqui da entrevista. Obrigado aí, lá no Santa Isabel, bairro Santa Isabel, aqui em Cuiabá. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Dayara, por favor. Secretário adjunto, vamos aprofundar a primeira parte dessa última resposta que o senhor acabou de nos dar. Em recente reunião do senhor com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, o senhor apresentou um relatório para esta comissão, um relatório de ações de fiscalização. Naquela oportunidade, o senhor informou que o PROCON Mato Grosso possui 17 servidores, sendo que alguns desses servidores estão afastados e apenas 8 atendem a demanda de 141 municípios. Eu tenho 3 perguntinhas a respeito disso, até para aprofundar um pouco mais a primeira parte dessa resposta que o senhor acabou de nos dar. A primeira pergunta é: esse número de servidores, levando em consideração os 17, esse número de servidores atende de fato a demanda? A segunda questão: se não atende, qual seria o número necessário para atender toda a demanda? E a terceira pergunta: qual é o impedimento para que esse número necessário venha de fato ocorrer? Eu posso dar tempo, de Caroline, 3 minutinhos, você pode responder essas 3 perguntinhas, por favor? Vamos tentar. Eu estive na Comissão de Defesa do Consumidor, ocasião em que eu fui perguntado sobre a quantidade de fiscais de defesa do consumidor. Nós temos 17 fiscais de defesa do consumidor no PROCON, dos quais hoje em trabalho presencial nós temos 8 trabalhando presencialmente, mas o número são 17 fiscais de defesa do consumidor. E essa foi a pergunta feita pelo deputado, presidente da comissão, mas nós temos também 17 conciliadores de defesa do consumidor, que é uma outra área do PROCON, que é a que faz os julgamentos de primeira e segunda instância. Realmente o número, para o modelo do PROCON que nós temos hoje, totalmente analógico e com tramitação de processos de forma física, ele está adequado ao modelo de hoje.
o número que tem hoje. Com o número que nós temos hoje. Mas nós não podemos perder de vista, professor, que nós temos um plano aí audacioso de atender de modo virtual 141 municípios do estado de Mato Grosso. E para isso, sim, se fará necessária a readequação desse quadro de servidores, não só nas áreas finalísticas, como de fiscalização e de conciliação, mas também com servidores de área meio para darmos conta de atender esse aumento, com certeza, de demanda que virá dos 141 municípios. Então, hoje, temos um número suficiente não só para atender a demanda que entra rotineiramente e posso te informar que nós fazemos 20 mil atendimentos em média por ano. Com a transformação, e o PROCON estadual resolve em atendimento preliminar, ou seja, antes de eu ter um processo de reclamação propriamente dito, 78% das demandas apresentadas no órgão. Ou seja, o consumidor vai ao PROCON, faz a sua reclamação e temos 78% de solução sem a instauração de um processo de reclamação. Ano passado nós conseguimos melhorar esse número. Fizemos, com a mudança do formato de atendimento, passamos a ter 1 hora, professor, para atender cada um dos consumidores, o que é feito hoje por agendamento. Nós conseguimos melhorar de 22% apenas de conversão de reclamação para 17,3%. Então nós estamos no caminho certo. O número hoje é adequado, mas com certeza se faz necessário um aumento desse efetivo para esse momento virtual de atendimento do PROCON. Qual que é o número necessário? Estimamos que tivemos 2 concursos públicos, cada um desses concursos para 10 vagas. Estimamos agora, estamos em estudo, mas acredito que teríamos que dobrar esse quantitativo para podermos atender os 141 municípios do estado de Mato Grosso. Ok, e é uma coisa que não se pode projetar para 2021, né? Porque tem aí uma lei que proíbe concurso público e investimento nesse setor, nesse sentido, e aí tem que esperar terminar, porque o compromisso, conforme a lei, é até o final de dezembro de 2021. E aí, para concurso público, essas coisas todas, pode se preparar agora, mas para se executar a partir do ano que vem. O Edmundo Táxi, que é o secretário adjunto do PROCON Mato Grosso, está ao vivo com a gente aqui no Opinião. Ele continua aqui. A gente vai para mais um break comercial e volta já já. Então, a gente retoma a entrevista ao vivo com o Edmundo Táxi, que é o secretário adjunto do PROCON Mato Grosso. Adjunto porque ele está vinculado à secretaria lá da Rosa Maria, né? A Secretaria de Assistência Social, exato, capitaneada pela secretária que é o guarda-chuva, e aí cada um tem aí. Olha, eu quero, antes de seguirmos aqui com a entrevista, rapaz, eu tenho um recado importante, porque é um cidadão ajudando o outro, é um cuiabano ajudando outro cuiabano, é um mato-grossense ajudando outro mato-grossense em tempos de pandemia, porque a situação está feia, está difícil, está realmente braba para muita gente, principalmente que necessita de apoio, de solidariedade. Eu estou falando do projeto Mãos Solidárias. Você pode contribuir com milhares de famílias carentes afetadas diretamente pela pandemia e convivem diariamente com a dor da fome. Estenda as mãos a quem tem fome, não tem emprego e renda e precisa de um pouco de esperança. Contribua, o pouco para você pode ser muito na mesa de quem não tem nada. Doe alimentos não perecíveis na sede do Grupo Gazeta, na rua Professora Tereza Lobo, número 30, Consil, ou nas lojas Moda Verão. Projeto Mãos Solidárias. Faça a sua parte e estenda as mãos a quem tem fome. Uma campanha para tocar o seu coração. Informações 65-3612-6190, 3612-6507. Apoio Águia Sul Transportes e lojas Moda Verão, uma iniciativa do Grupo Gazeta de Comunicação. Agora é com você, faça a sua parte aí, ajude a quem realmente precisa e mais do que isso, a quem tem fome, porque a fome é triste, viu? E mata. Se a pessoa não se alimentar direitinho, daqui a pouco vem a desnutrição e infelizmente as outras doenças em cadeia. Estamos aqui
entrevistando o Edmundo Taques, que é o secretário adjunto do PROCON. Quando fala PROCON, as pessoas logo pensam assim, eu já fui pelo menos uma vez no PROCON, ou eu preciso ir ao PROCON. Para quê? Para reclamar da luz, da água, de uma mercadoria, um produto que eu comprei. E eu queria que o senhor elencasse aqui quem é o campeão de reclamações nesse momento no PROCON. Houve um tempo que era disputa ali acirrada entre telefonia e energia. Mudou isso? Qual a ordem hoje? Os serviços essenciais, eles continuam em destaque no PROCON, principalmente porque são serviços universalizados, principalmente como água e energia elétrica. Nós temos aqui no estado de Mato Grosso 1,5 milhão de consumidores aí de energia elétrica. Não é difícil imaginar que, dado ao tamanho desse número de consumidores, realmente continua sendo a empresa, o setor mais demandado. Primeiro, energia elétrica, os serviços essenciais, mas também telefonia e os serviços financeiros, Paulo, aumentaram muito, principalmente os serviços financeiros. Isso já era esperado desde o ano passado, em razão aí das dificuldades econômicas que as famílias brasileiras passaram. Nós temos aí 22% de endividamento das famílias, segundo dados do IBGE, que ganham até 3 salários mínimos, não estão dando conta de pagar as suas despesas básicas de manutenção em dia. E aí você imagina, com o aumento, por exemplo, que foi autorizado do reajuste anual aí de energia elétrica na ordem de 6%, mais o incremento aí de uma bandeira vermelha de energia elétrica, que aumentou na tarifa mais R$ 4,60, salvo engano, por cada 100 kWh consumido. Então, isso tudo traz um impacto ainda maior e acaba que o consumidor ele tem a sua conta de energia elétrica mais salgada no fim do mês e ele não vai deixar de ter energia elétrica em casa, e aí ele acaba deixando de pagar um cartão de crédito ou uma outra conta, e aí vem aqueles telefonemas insistentes aí por oferta de crédito aparentemente em conta, aparentemente fácil. Importunação. Mas a hora que o consumidor também se vê na dificuldade de cumprir pontualmente esses financiamentos, e aí ele é surpreendido por juros abusivos, juros que realmente, ao invés de auxiliarem o consumidor no momento tão difícil que nós passamos, ele acaba de comprometer mais ainda a sua renda. E por conta disso, e atenta a essa movimentação dos consumidores tentando fugir desses juros abusivos, o PROCON estadual, desde o ano passado, já buscava uma forma de fazer frente a essa demanda. Nós estivemos em visita técnica no PROCON de Goiás, que é um dos PROCONs de vanguarda em termos de setor de cálculo. O PROCON Goiás, ele ajudou o PROCON de São Paulo a instalar um setor de cálculo, o PROCON de Santa Catarina também fazer o mesmo, e nós não podíamos ficar atrás. Fomos obter as informações técnicas necessárias para que nós pudéssemos também aqui no PROCON estadual termos o nosso setor de cálculo. Estamos aí em fase aí de finalização desse projeto. Acredito que dentro de uns 30 dias vamos começar a atender o consumidor do estado de Mato Grosso também com esse setor de cálculo, para fazermos frente a esses questionamentos com relação à abusividade dos juros. Então, pela ordem, energia, telefonia... Energia, telefonia e o sistema financeiro como um todo, né? Campeões de reclamações no PROCON, infelizmente. Professor. Secretário adjunto, vamos voltar à resposta anterior que o senhor acabou de nos dar. Essa visita que o senhor fez ao PROCON Goiás foi no final de outubro de 2020. O PROCON Goiás sempre foi referência no país todo. E o senhor chegou lá, deparou com o funcionamento, com a estrutura e o funcionamento do PROCON. Uma pergunta muito simples para o senhor falar para o nosso amigo telespectador. Qual é o resultado prático que o senhor trouxe para o PROCON de Mato Grosso e para os consumidores
de Mato Grosso? A administração pública, ela funciona com planejamento, professor. Quando nós temos uma ideia, nós temos que conhecer os modelos que funcionam e, dentre os modelos que funcionam, aquilo que melhor se adequa à nossa realidade de funcionamento aqui no Estado. E dentro desses modelos nós estudamos e entendemos que o modelo do Procon Goiás era um modelo que realmente tem bastante similitude com a estrutura que nós temos aqui do Procon estadual. Fizemos a visita técnica e desde então nós estamos avaliando a melhor forma de implementar, porque nós precisamos também de aquisição de sistemas, de licenças, de sistemas de cálculo para que nós pudéssemos implementar esse sistema aqui no Procon estadual. Mas não só isso, precisamos também de mão de obra adequada para dar esse atendimento ao consumidor. E fizemos o planejamento, conhecemos primeiro final de outubro, início de novembro do ano passado, e desde então começamos planejamento e execução. Nós estamos na fase final de contratação de pessoas que vão trabalhar com a elaboração desses cálculos. Já estamos bastante avançados, creio que dentro de 30 dias nós estaremos já fazendo os primeiros experimentos de atendimento ao público com esse serviço. Esse setor de cálculo, ele vai ajudar-nos também, e já previamente, estamos na iminência aí da aprovação do projeto de lei 6535, que trata justamente de combate ao superendividamento. E digamos que esse projeto seja aprovado, sancionado pelo Presidente da República, nós precisamos de ter aqui no Procon estadual ferramentas que viabilizem o consumidor saber se aquele juro cobrado é abusivo, se não é abusivo, se aquela devolução daquelas parcelas pagas de um contrato desfeito, se elas estão dentro dos patamares aceitáveis pelo Banco Central e pelas normas de regência e do Código Civil. Então, em termos práticos, esse setor de cálculo ele vai subsidiar o consumidor desde um reajuste no valor do aluguel até mesmo nas cobranças dos juros praticados pelas financeiras, pelos cartões de crédito. Então, vai ter um alcance social muito grande, principalmente no momento de forte endividamento da população brasileira. Ô, doutor Edmundo, eu queria até passar aqui, me corrija, como diria o Lorenberg, se eu estiver errado, um número que é de WhatsApp do Procon, para as pessoas entrarem em contato. É um canal mais rápido de você acessar e obter a informação e obter o atendimento que precisa, não é? Eu tenho um número aqui, doutor Edmundo, que é o 99228-3098. Está ali, ó, na tela, não está? Eu enxergo que é uma beleza, mas é esse aí, ó. 99228-3098. Esse é o WhatsApp do Procon, você pode entrar em contato e ali vai ter sempre vai ter alguém para atender e ver qual é a sua demanda e encaminhá-la. Eu sei que funciona, pelo menos, né? E aí eu gostaria de perguntar sobre a fiscalização nos supermercados. Tem estrutura física para fazê-lo? Essa fiscalização dos supermercados, vamos lá, nós fazemos constantemente, Paulo, monitoramento de mercado para detectarmos a prática de abusividade nos preços. Nem sempre o aumento dos preços, às vezes, por maiores que sejam, eles estão ligados necessariamente a uma prática abusiva e nefasta de aumento de preços. Nós temos que fazer a análise da cadeia produtora. Inclusive, já tive a oportunidade de tratarmos desse assunto aqui no ano passado, quando nós tivemos aquele aumento significativo no preço do arroz, do óleo, da carne. Nós debatemos bastante isso e nós percebemos que isso foi um movimento aí forçado pelo mercado internacional. Hoje, o consumidor brasileiro está fortemente impactado por esses aumentos globais. Então, nós estamos atentos a e monitorando constantemente esses aumentos. Mas o que destaca na fiscalização do Procon nesse tempo de pandemia é a fiscalização em relação ao decreto estadual que impõe aí o distanciamento social. Nós passamos aí por uma grave crise sanitária, a Covid assusta a todos
e o PROCON não poderia estar de fora, inclusive está dentro de todos os decretos estaduais como um dos principais órgãos aí, junto com a Polícia Civil, Vigilância Sanitária, no combate à proliferação do coronavírus. E desempenhamos, sim, fiscalizamos diversos estabelecimentos, tanto os atacadistas quanto os varejistas, e aplicamos multas nesses últimos meses aí que remontam algo perto de R$400 mil por descumprimento, principalmente nas filas pela não observância da necessidade de manter o distanciamento nas filas. Há problemas também ligados à falta de higienização das maquininhas de cartão, falta de equipamentos para medir a temperatura, ou a dispensa de álcool na hora da entrada dos estabelecimentos. Então fizemos essa fiscalização e estamos fazendo e estamos autuando. E temos observado que os estabelecimentos de maior porte estão bem já adequados a esse novo modelo de funcionamento, mas nem por isso, vez por outra, eles acabam escorregando aí, o PROCON acaba tendo que aplicar a multa. A Caroline está me dizendo aqui que eu tenho que encerrar o programa, a gente já chegou ao final, eu só queria repassar aqui não só o telefone, como o portal também do PROCON. O telefone que eu disse agora do WhatsApp é 99228-3098 e o site é o www.procon.mt.gov.br. Doutora Edmundo Taques, eu queria que o senhor, em um minuto, nas suas considerações finais aí, se dirigisse aí ao nosso espectador, e agradeço já a sua vinda mais uma vez à opinião. Eu que agradeço, Paulo, professor Lemberg, a oportunidade de mais uma vez poder estar trazendo aqui ao consumidor do estado de Mato Grosso informações importantes a respeito da defesa do consumidor e principalmente para informar que nós estamos de portas abertas para receber as demandas dos consumidores do estado de Mato Grosso e dizer que dentro em breve estaremos aí atuantes nos 141 municípios, tão logo nós consigamos implementar o sistema de transformação digital do PROCON, que é a nossa principal bandeira nesse momento. Mas a todos deixo a mensagem de que, se sentir lesado, ligue ao PROCON e nós atenderemos e buscaremos a melhor solução para o problema apresentado. Muito bem, Edmundo Taques, secretário adjunto do PROCON Mato Grosso, muito obrigado. Haviam outros assuntos aqui para tratar, mas o tempo, infelizmente, corre e a gente não consegue segurá-lo. Mas a gente logo estará convocando. Baixou a CPI aqui no Paulo Coelho. Convidando para que o doutor Edmundo venham. Você está convocado, Olenberg, para estar comigo aqui, conosco, ao vivo, amanhã às 7h30 da noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Amanhã, às 7h30 da noite, a gente conversa com a presidente do Conselho Regional de Medicina, Lúcia Helena Barbosa Sampaio, nova presidente do CRM, ao vivo, às 7h30. Como que está a situação dos médicos em tempos de pandemia, hein? Ao vivo, participe, assista. A gente se encontra por lá, por aqui. Às 7h30 da noite, na TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Fica bem, fica com Deus também.